Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A missão de Maria não se encerra nela. Ela sempre apontará para o seu filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Eu te levo aos braços do Pai. Mensagem para o dia 20 de junho. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Salmo 90, versículo 4. Filhinho querido, há momentos em que não sabes a quem recorrer ou sentes que ninguém te compreende por inteiro. Nestes momentos, deixa-me levar-te aos braços do Pai. Ele é puro acolhimento. Ele não cobra, não acusa, não rejeita. O Pai é mais terno do que tua imaginação possa alcançar. Eu o conheço bem e quero te apresentar a esse amor. Dorme agora como quem repousa nos braços seguros de um Pai fiel. Eu estou contigo, intercedendo por ti, diante do Pai Altíssimo. Palavra-chave: acolhimento. Falando da missão de Nossa Senhora, que não acaba nela. Não acaba nela porque quando nós vamos a ela, não paramos nela. Ela nos leva a Jesus. Quando o anjo veio a Nossa Senhora anunciar que Deus contava com ela no plano da salvação, que o Filho de Deus viria e se encarnaria no ventre dela, não parou ali. O Espírito Santo não desceu e agiu no útero de Nossa Senhora e acabou a história. Não! Nós lemos a Bíblia e nós sabemos disso. Não parou nela. Ela deu um sim. Ela deu a resposta dela de volta a Deus. Resposta de volta? Deus manda um mensageiro e ela responde: faça-se em mim segundo a tua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, ela aceita a vontade de Deus. Ela concorda com a mensagem que o anjo trouxe e aceita gerar Jesus. E esse Jesus que ela gera para nós, para a humanidade. Ela é o meio do caminho ali. Deus quis contar com ela para que ela trouxesse Jesus para nós. E hoje, quando nós vamos a ela nos leva a Jesus novamente. Ela aceita essa missão de levar. Não retém para si. Então, quando nós somos falsamente acusadores de adoradores de Maria, não, nós a amamos muito, muito, muito mesmo, porque ela está acima de todos nós, pela sua humildade, pela sua docilidade, pelo seu trabalho incessante, incansável de levar o gênero humano a Jesus e de interceder junto a Jesus para que espere mais um pouco, que através da intercessão de Maria, Deus tem paciência e espera um pouco mais para que a humanidade acorde. Porque, gente, se a gente for parar para olhar a quantidade de coisa que vem sendo, que vem acontecendo, a gente pensa, nossa, como que Deus não tomou uma providência ainda? Como que a gente ainda está aqui, diante de tantas coisas horríveis? Eu ia dizer estranhas, mas sejamos sinceros, tem acontecido muitas coisas horríveis no mundo.
E a gente se pergunta como que Deus tem permitido isso ainda. Então, nós temos esse trabalho, assim como Nossa Senhora, claro que num grau muito menor, porque como nós vamos nos equiparar a Nossa Senhora, né? Mas nós temos que levar Jesus para as pessoas. Nós temos que falar desse Jesus, ouvir a mensagem do anjo, aceitar a ação do Espírito Santo e levar essa palavra às pessoas à nossa volta. Aceitar uma diferença em nós, na nossa vida, e a partir dessa diferença, que é a ação de Deus na nossa vida, nós reproduzirmos bons frutos para levarmos às pessoas à nossa volta um testemunho. O testemunho de que Deus nos ama, de que Deus quer o melhor para nós, de que Deus quer agir nas nossas vidas, mas conta com a nossa abertura de coração. Quantas vezes a gente vai falar com outras pessoas, e a palavra-chave de hoje é acolhimento, e nós não temos o acolhimento necessário. E verdade seja dita, muitas vezes as pessoas nos procuram, as pessoas me procuram, a mim, a Adélia, procurar você também, e a pessoa não encontra o acolhimento necessário, o acolhimento que ela precisava. A gente não sabe ouvir como convém, a gente não cuida no tom de voz, na escolha das palavras, não coloca em oração a dor do outro, porque acha que o outro só está passando por aquilo porque ele não toma atitude, porque ele continua naquela situação porque ele ou ela está inerte, está de braços cruzados, está aceitando. E assim, quantas e quantas vezes a gente pensa primeiro na forma como nós não fomos acolhidos, mas vamos pensar também o quanto nós não acolhemos as pessoas conforme elas precisam. Não dedicamos o tempo necessário que essa pessoa precisa. Uma pessoa que está fragilizada, que está com problemas sérios, que dói na sua alma. Uma pessoa que chora, uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem os pensamentos atormentados por uma situação no qual ela está envolvida e nós não conseguimos acolher essa pessoa. Nós queremos tanto ser acolhidos em meio à nossa dor, nós queremos tanto ser ouvidos quando nós temos problemas, porém, a gente não acolhe a pessoa que está na nossa frente, fragilizada, precisando de cuidado, precisando de acolhimento. Todos nós já passamos pela situação de não encontrar o acolhimento enquanto a gente vai desabafar, enquanto a gente vai buscar uma ajuda, um apoio, uma palavra amiga. Porém, temos que refletir também se nós estamos acolhendo aqueles que Deus permitiu que esteja próximo de nós, que venha se abrir conosco, vem desabafar conosco, vem pedir um apoio, uma orientação, uma atitude de carinho. E aí? A gente tem prestado atenção nisso? A gente tem pedido a Deus, tem pedido o Espírito Santo de Deus para silenciar-nos quando o outro vem buscar acolhimento, para que a gente ouça, para que a gente cesse a nossa pressa. Tem milhões de coisas para fazer,
Porém, a gente só vai fazer uma, a mais importante. Depois a gente puxa as outras. E qual é a mais importante? Não deveria ser acolher essa pessoa que Deus confiou a nós, que viesse a nós, que precisasse de nós, que dependesse de nós naquele momento? O que é mais importante para se fazer? Não deveria ser acolher essa pessoa, olhar a fragilidade dela, as dores dela, a sua história, as suas lutas e acolher essa pessoa nesse momento? A gente reza tanto, não tanto quanto deveria. Sejamos justos, né? Sejamos sinceros. A gente diz que ama Deus, mas também sejamos sinceros, a gente não ama como ele merecia ser amado. Nós queremos adorá-lo, mas nós não adoramos como ele merecia ser adorado. Nós queremos fazer tanto e deixamos tanto a desejar. E aí, na hora que Deus quer facilitar as coisas e fala: Ó, você não está fazendo direitinho, não, mas eu vou colocar uma situação aqui que, se você viver bem essa situação, você vai agradar meu coração. E aí, Ele manda pessoas à nossa volta que quer ser ouvida, que quer ser acolhida, que quer ser, se não entendida ou compreendida, pelo menos aceita. Às vezes a gente precisa aceitar que o outro não está bem, sem julgar, sem condenar, sem dar sermão, sem impor. Eu não posso exigir que o outro dê a resposta que eu daria, porque a pessoa é diferente de mim. A pessoa está vivendo a situação e eu não estou. Eu tenho um temperamento e a pessoa tem outro. Eu tenho determinados apoios e a pessoa não tem. Então, eu não posso ficar dizendo o que o outro deve fazer. Eu preciso ter essa busca em Deus para também acolher bem as outras pessoas, que o próprio Deus confia a nós. Eu tenho uma casa inteira para limpar, mas tem uma pessoa que precisa me ouvir. Aliás, tem uma pessoa que veio até mim para ser ouvida. Será que entre ouvir essa pessoa que está sofrendo, que Deus colocou ali para que eu dê algo tão precioso quanto o meu tempo a ela, será que é mais importante hoje eu limpar e organizar minha casa ou eu dispensar um tempo de atenção a essa pessoa? Se fosse eu, em meio a um problema, em uma situação difícil, eu iria me sentir acolhida quando uma pessoa deixa claro que ela não tem tempo porque ela trabalha, ela não tem tempo porque ela tem uma organização, porque isso, porque aquilo. Como que eu me sentiria? De vez em quando nós temos que inverter os papéis para compreender e perdoar o outro e para modificar o meu posicionamento diante das situações. Nem eu nem você teremos palavras humanas que realmente acolha, que realmente dê bons conselhos, que realmente resolva a situação. Mas cabe a nós, um breve instante, num pensamento, num suspiro, dirigir essa oração a Deus em poucos instantes. Senhor, eu estou com pressa, mas ela precisa, né? Vou fazer aqui a sua vontade, que é atender essa pessoa, e depois o Senhor me ajuda a fazer o tempo render lá em casa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus nos ajuda nas nossas coisas. Então, tenhamos essa disposição. Todos nós queremos ser acolhidos.
uns precisam ser acolhidos com mais frequência, outros com uma frequência menor, mas em algum momento todos nós precisamos dessa ajuda, desse apoio, dessa orientação. Lembra nas bodas de Caná? Os servos estavam ali agitados, alvoroçados, porque o vinho estava acabando. E, se o vinho acabasse, seria um vexame. Mas e aí? Quem que ia levar essa mensagem lá para o mestre-sala, para o chefe encarregado deles, para a família dos pais dos noivos? Quem que ia levar essa mensagem tão dissaborosa? Enquanto tudo isso acontecia, Nossa Senhora via. Nossa Senhora prestou atenção no movimento. Não foi lá perguntar, não foi alcoviteira, não foi lá dar uma de detetive e perguntar o que estava acontecendo. Ela já foi conversar direitinho com o filho dela. Falou, ó, Jesus, o negócio tá feio ali, viu? Eles estão precisando de ajuda. Ela, tá, mãe, mas não é a hora. Ela só deu uma olhadinha para ele. Cara, eu sei quem você é o filho de Deus, você veio no mundo para salvar a humanidade, para fazer o bem, para transformar a situação das pessoas. Eu sei que você vai fazer alguma coisa. E já foi logo falar com os serventes. Ela nem ficou, segundo o evangelho ali, ela não se debulhou em muitas palavras, um discurso eloquente, não falou, é por isso, por isso, por isso, como eu e você poderíamos fazer, né? Alegar vários e vários motivos e não sei o quê. Parece que está apresentando um projeto, né, que tem que ter objetivo, é, justificação, o teor do texto, as considerações finais, parece trabalho de escola. Não, ela foi a Jesus e comunicou o problema, sucintamente. E já foi até os serventes e falou: faz tudo o que ele te disser. Não precisa de muitas palavras, como na reflexão de ontem. Acho que foi de ontem, né, que dizia que às vezes a gente não consegue falar. Não, tem poucos dias. Falava ao menos um pensamento. Colocar um pensamento. Foi ontem mesmo. Que às vezes a gente quer colocar muitas palavras para como se fosse convencer a Deus e não precisa. É só chegar e comunicar. Espera que ele vai agir, espera que ele vai dar um ordenamento, espera que ele vai fazer uma transformação nessa realidade. Quando nós estivermos na situação que nós queremos ser acolhido e a gente não encontra ninguém à nossa volta que nos ouve, que para ouvir, que dá atenção, que dá um bom conselho, que dá uma luz, nós temos Nossa Senhora que está vendo toda a nossa agitação, como ela via nas bodas de Caná. E ela já falou com Jesus também. Só que talvez você não tenha chamado Nossa Senhora, talvez você não tenha prestado atenção que ela já está de mãos estendidas para você. Às vezes a agitação faz isso, não deixa a gente ver o que está na nossa cara, o que está tão perto, que está tão próximo, que está tão evidente, o que é lógico, porque nós nos perdemos olhando para o problema, esquecendo de procurar ao redor a solução oportuna. E quando nós conseguirmos silenciar um pouco e tirar os olhos do problema, no problema não está a situação, não está a resposta, a resolução. Está fora dele. Então tira os olhos do problema um pouco, olha para Nossa Senhora, procure Nossa Senhora aí na sua vida, na sua situação, na sua realidade. Ela está aí perto de você, estendendo a mão, mas você não viu ainda. Ela está falando com você, mas você ainda não ouviu, porque você está falando tanto, 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 que não escuta a voz suave de Nossa Senhora. E o que ela vai fazer? Ela vai te levar para Jesus. Ela vai dizer para você: poxa, escuta o que ele te diz. Lembra que o meu filho amado deu tudo de si?
Ele não guardou uma gota do seu preciosíssimo sangue, ele deu todo o seu sangue. E quando acabou o sangue, até água jorrou da chaga aberta do coração de Jesus, de tanto amor para com o gênero humano. Às vezes a gente quer sim que a resposta venha rápida. Nós queremos que uma situação se resolva, que acabe logo. Mas às vezes é necessário essa dor, essa dificuldade, esse problema é necessário para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que depois o nosso testemunho fique até mais bonito. Depois que passa, e aí você vai ver o quanto Deus estava esperando para te acolher, mas você precisa silenciar. Eu preciso silenciar. Não, eu, Adélia, não tenho as respostas, mas essa é uma verdade. E Deus quer nos ajudar. Mas enquanto a gente fica ali pilhado nas nossas coisas e nos debatendo e fazendo questionamentos, muitas vezes desnecessários, a gente está atrapalhando. E interessante que a gente quer mais tempo para fazer um monte de coisas, para dar conta das nossas coisas. E a gente perde o nosso tempo quando a gente está em meio a problemas. Porque a gente não sabe silenciar, a gente não sabe onde buscar a, a, a resolução desse problema. E nem sempre o problema ele tem que ser resolvido rapidamente. Ele precisa de apoio enquanto essa situação se resolve. Às vezes, em meio ao desemprego, à doença, aos conflitos na família, precisa de um tempo para maturar, para amadurecer, para florir, para brotar. Não sei qual que é a fase, mas tem coisa que precisa de tempo. E nós temos que pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, que é a onipotência suplicante, para nos ajudar. Vem Nossa Senhora, vem Maria Auxiliadora, me ajudar em meio a essa situação, para que enquanto essa situação tiver que durar, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo oportuno que isso dure, que eu veja o que Jesus quer que eu faça. Porque Nossa Senhora vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Aí Nossa Senhora diz para mim, Adélia, diz para você, que é para a gente fazer o que Jesus nos disser. O que Jesus quer que nós façamos em meio àquela situação? Talvez seja amar, talvez seja nos doar, nos entregar, viver aquele momento virando a situação. Porque muitas das coisas que nós temos que fazer para o outro, em algum momento da vida, alguém fará por nós. E aí? Como que nós queremos ser ajudados na mesma situação? Digamos que tem uma situação aí na sua vida no qual você tem que acolher a pessoa à sua volta. É uma pessoa difícil no trabalho, na família, lá na paróquia onde você atua. O que está acontecendo? Quem é que está perto de você e precisando da sua paciência, do seu ouvir, das suas orações, do seu serviço, do seu silêncio, do seu testemunho? Tem alguém perto precisando de algo. Sempre tem. O detalhe é que nem sempre a gente vê, nem sempre a gente percebe. Tem pessoas que são azedas, mas é porque elas não se sentem amadas. Vamos pedir ao Espírito Santo que coloque amor onde falta amor. Tem pessoas que são rancorosas. Peçamos ao Espírito Santo que leve o perdão
onde falta perdão. Tem uma pessoa doente, uma pessoa precisando de cuidados, que o Espírito Santo coloque naquela situação, se não for possível saúde para a pessoa adoentada, pelo menos uma capacidade, uma resiliência, uma dedicação, um amor daqueles que cuidam dessa pessoa. Peçamos ao Espírito Santo que coloque aquilo que falta na onde precisa. Nossa Senhora está ao nosso lado, observando a gente andando que nem barata tonta de um lado para o outro. E ela está lá com a mão estendida porque ela quer nos ajudar. E a gente não recorre a ela, a gente não foi buscar nela nem o acolhimento necessário, nem o auxílio necessário, nem a intercessão. Quantas vezes falta de nós? A gente quer que Deus venha e resolva tudo, como se Deus não fosse mais Deus. Deus é o nosso escravo, é o nosso servo, o nosso empregado. E eu vou e determino para ele, eu preciso disso, vai lá na vendinha e busca para mim. Não, Deus não é esse garoto de recado e nem Nossa Senhora. Quando nós pedimos a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus pelos nossos problemas, saibamos que ela vai nos orientar e nos colocar numa posição de ouvir o que Jesus espera de nós. Porque sim, Jesus volta para nós e nos direciona para que nós enchamos as talhas com água, para que ele transforme. Mas o encher a talha é nosso, o levar as talhas é nosso, o provar o vinho pode ser nosso, o levar esse vinho para o mestre-sala pode ser nosso, o servir aos convidados pode ser nosso. Então, não hajamos dessa forma, onde espera que Deus faça tudo. Não. Peçamos a orientação para que nós testemunhemos o nosso amor, a nossa fé dentro da situação que nós estamos. Que o Espírito Santo nos auxilie a corresponder aos desejos de Deus no nosso momento de vida, no nosso momento de tribulação, no nosso momento de dificuldade. Que que o Espírito Santo vá trabalhando em nós, nos nossos corações, a virtude da paciência, da humildade, que o Espírito Santo fortaleça em nós o dom da fé em meio a essa situação que nós estamos vivendo. E que nós aprendamos com Nossa Senhora, serva, humilde e obediente, e que aceitou a palavra de Deus, que aceitou que Jesus viesse fazer parte da sua vida, com toda a problemática que isso iria lhe causar, com toda a dificuldade que isso iria lhe causar. E hoje nós, em meio às dificuldades, em meio às provações, nós precisamos continuar aceitando Jesus na nossa vida. E quem tem Jesus na sua vida se comporta diferente no meio das dificuldades, das provações. Que possamos testemunhar esse Jesus, aceitá-lo em meio à dificuldade, aceitar Jesus em meio à tribulação, à dor, à doença, o desemprego, as brigas, tantas e tantas situações humanas que nós não podemos tirar a veste de cristão lá no problema, lá na dificuldade, lá na provação. Continuemos com a túnica de cristão, com as vestes de cristão, com o coração de cristão, para que as nossas atitudes sejam de imitadores de Cristo. Onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, da forma com que estivermos, que o Espírito Santo nos capacite a sermos imitadores de Jesus. A palavra-chave de hoje é acolhimento.
Busque em Nossa Senhora o acolhimento para dar e receber, mas não nos esqueçamos de acolher os mandamentos de Deus dentro de todas as situações que nós passarmos, que nós estivermos vivendo. Amém. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.